Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa TPC. E o assunto da nossa TPC de hoje é algo assim, sinônimo de indispensável, necessário, algo muito importante, que não pode faltar, algo assim, essencial. Você já deve ter visto essa palavra em muitos lugares. Ela tá na culinária, nos cosméticos, nos perfumes, em cursos pela internet e até num CD da Fafá de Belém. Essa palavra que vem do latim essentiale, que significa essência, ou seja, a substância, a ideia principal e que constitui a natureza íntima das coisas. Para Mário Quintana, o essencial não é a resposta certa, mas ter as perguntas certas. Já para Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Muitos livros didáticos têm no título a palavra essencial, indicando que contém o fundamental, o essencial para o aprendizado daquela matéria. O currículo paulista não seria diferente, e também tem habilidades que são chamadas de essenciais e que já abordamos inúmeras vezes em nossas reuniões e estão agora de volta, mais atuais e indispensáveis do que nunca, mas agora numa abordagem voltada à atuação prática e focada no guia do ensino híbrido mais uma vez, trazidas em 4 passos mais fáceis de seguir do que receita de bolo. Confira! Falarei agora acerca do primeiro e do segundo passo constantes no guia do ensino híbrido. O primeiro passo consiste no trabalho com as habilidades essenciais. Essas habilidades essenciais deverão ser trabalhadas, e a partir delas será necessário definir quais serão os objetos de conhecimento, ou seja, quais são os conteúdos que serão articulados com o cronograma das aulas do CMSP, onde deverá haver um planejamento considerando-se o revezamento semanal das 3 semanas, semana A, B e C. Em relação ao segundo passo constante no guia do ensino híbrido, é necessário planejar o atendimento entre os estudantes no presencial e no remoto, levando-se em consideração os estudantes dos diferentes perfis, que se encontram nas diversas situações, como por exemplo, aqueles estudantes que têm acesso aos dispositivos remotos e aqueles estudantes que não têm acesso aos dispositivos. Lembrando que todos os estudantes têm direito a aprender. Antes de tudo, é preciso entender a disponibilidade de acesso à tecnologia de cada estudante da escola. No entanto, consideramos ser muito importante que a equipe gestora e os professores tenham importantes informações sistematizadas e atualizadas de alguma forma. Isso facilitará na utilização do processo de planejamento das aulas, na execução das atividades com os estudantes. Vale destacar que esse elemento deve ser combinado aos protocolos sanitários, de forma que cada grupo seja fixo e interaja sempre com os mesmos colegas. Nos passos anteriores, as equipes, primeiro, definiram as habilidades e os objetos de conhecimento a serem ensinados para todos os estudantes em cada período. Depois, a escola elaborou um planejamento de como essas habilidades e esses objetos de conhecimento serão trabalhados com os estudantes, considerando a forma de atendimento de cada um naquela semana, se é presencial ou remota, a forma de acesso às atividades, o nível de engajamento e aprendizagem, entre outras informações. Agora, o terceiro passo propõe organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo, que será destinada às atividades presenciais e às atividades remotas. Dessa forma, o terceiro passo propõe organizar o atendimento do professor aos estudantes, considerando o papel estratégico do professor como gestor da aprendizagem e a importância da interação e do acompanhamento do professor com o estudante, favorecendo a criação de vínculos, engajamento e a participação nas atividades, de forma a observar também a carga horária semanal de trabalho do professor. O quarto e último passo propõe alinhar as atividades com as aulas do CMSP. As habilidades a serem trabalhadas, bem como os materiais de apoio das aulas, serão disponibilizados com 15 dias de antecedência no repositório do CMSP.
Para apoiar o processo de planejamento, recomenda-se que os professores utilizem os materiais didáticos disponibilizados pela SEDUC, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola, além das aulas disponibilizadas pelo Centro de Mídias. Dessa forma, os professores poderão apoiar-se na programação antecipadamente para a elaboração do seu próprio plano de aula, indicação das atividades e as aulas que os estudantes deverão acompanhar pelo CMSP a cada período. Então, falando em ensino híbrido, nós não podemos esquecer dessa articulação das atividades que nós vamos propor. Para aqueles estudantes que estão no ensino presencial, comigo ali na sala, que tem o meu apoio, a minha ajuda, e para aqueles estudantes que estão em casa e que eles necessitam de um roteiro, de um material complementar, de um orientador, para que eles possam desenvolver as atividades corretamente. Todos têm direito a aprender, por isso que é importante eu pensar nessa articulação. E não tem como nós ficarmos pensando, uma maneira de só quando o estudante estiver no presencial, para eu realizar aí as atividades e propor as habilidades necessárias para a aprendizagem dele, porque senão nós não vamos conseguir progredir. Então, o ensino híbrido é essa articulação, tá bom? Pensar na atividade considerando a diferença de modalidade de ensino que o meu estudante está nesse momento. Nós sabemos que não é fácil. Esse cenário pandêmico nos fez nos reinventarmos, Mas vamos pensar aí um pouquinho e discutir esses elementos. Então, planejamento. O planejamento é a principal coisa que eu tenho que fazer. Sentar, conhecer o material, explorar as atividades, pensar nas habilidades que ele ali propõe, os objetos de conhecimento, os objetivos. Quando eu proponho uma ação, eu tenho que pensar da onde eu saí, para onde eu quero chegar. Isso é o objetivo. Eu sempre tenho que pensar nele com carinho. Então, para exemplificar aqui, nós vamos utilizar a área de ciências humanas, especificamente geografia, com o tema cartografia. Então, planejamento é a primeira coisa. Considerar o que eu tenho a fazer. Vamos olhar? Então, no nosso caso aqui, como eu falei, ciências humanas, cartografia, do 6º ano do ensino fundamental, formas de representação e pensamento espacial. Nós temos uma coisa muito importante para considerar quando se fala de 6º ano. Nós estamos pegando alunos de 5º ano, que muitos nem conheceram o ambiente escolar, estão vindo agora para o 6º ano, onde nós sabemos que a transição já não é fácil para os nossos estudantes. É muita coisa que muda, muito novo, vários professores, disciplinas diferentes. Então, nós sempre temos que pensar em estratégias aí que auxiliem esses estudantes. Como que eu posso trabalhar isso com eles? Então, o 6º ano ele precisa de um olhar mais atento aí ao realizarmos os nossos planejamentos. Permitir experiências que ele não se sinta sozinho lá em casa, quando eles estiverem realizando as atividades sem a presença do professor. Outra coisa que nós temos que pensar para iniciar o nosso trabalho é a habilidade. Qual habilidade que eu vou trabalhar? Toda habilidade que aparecer esse asterisco aqui significa que ela é uma habilidade exclusiva do nosso currículo paulista. E dentro dela, eu tenho que verificar quais são os elementos. Então, eu quero analisar. O que eu vou analisar? Sensoramento remoto, no caso ele vai falar GPS, e a cartografia digital. Então, olha só, estou falando de uma coisa digital, O mundo mudou. Os nossos estudantes, a maioria não sabe nem que é um atlas, Copia o atlas no papel vegetal, coloca no caderninho de desenho. Então, eu tenho que propor experiências aí que condiz com a realidade deles. Então, como nós vamos pensar nisso? E além da habilidade, tem uma outra coisa bem importante para nós pensarmos. A outra coisa bem importante para nós pensarmos são os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento, eles me auxiliam ao que é limitar a minha habilidade, que muitas vezes ela é meio ampla, em tudo que eu tenho que trabalhar com ela. E eu tenho que pensar em elementos para complementar esse meu trabalho. Nós temos lá o currículo em ação, nós temos o livro didático, mas às vezes eu preciso apresentar outros elementos. Isso é tudo baseado na análise, por isso que é o planejamento, Eu tenho que auxiliar o meu estudante aí com outros elementos, textos complementares, vídeos. Isso é muito importante eu deixar muito claro, porque ele não tem auxílio lá do professor. E muitas vezes quem está em casa com eles não consegue ajudar, Então, por isso que é importante eu ter esse meu roteiro muito claro. Professores, lembrando que isso é uma sugestão,
né? Eu estou apresentando aí uma sugestão com vários elementos que a serem considerados. Para algumas classes vão falar, não, o que está ali no currículo paulista e o que está previsto, né, no material didático que eu utilizo já é o suficiente. Para outras turmas, isso que eu vou falar para vocês vão falar é pouco. Eu precisaria de mais esses elementos, né? Então, só quem está aí no chão da escola, só quem sabe as especificidades de cada turma, vai saber fazer um planejamento completo e necessário para os meus estudantes. Então, de novo, o planejamento é fundamental, tá? Eu estabelecer aí tudo que eu preciso dentro desse meu processo. Então, esse daqui, lembrando, é simplesmente uma sugestão. Quem gostar, fica à vontade para utilizar. Então, nesse primeiro texto, eu falo o que é cartografia, apresentando para o meu estudante, de onde ele veio, e eles gostam desse tema que é bem interessante. Depois, um breve histórico da cartografia, né? Então, vamos mostrar aí esse histórico de como foi esse percurso, né, dela dentro da nossa história. Depois, uma experiência para eles por meio de uma imagem. Eu posso fazer uma atividade por meio da leitura de uma imagem. Aqueles estudantes que estão comigo na sala de aula, eu posso projetar, né? Mas aqueles que estão em casa, eles podem utilizar, no caso aí, essa leitura, sempre indicando a fonte. É muito importante eu pensar nisso, né? Qual é a fonte que eu vou aí colocar, que ela seja segura para os meus estudantes pesquisarem? Nessa minha situação, indicar o ano. Uau, 1570 é a data desse mapa. Outra coisa importante também é de indicar vídeos. Como são feitos mapas? Olha que interessante, né? Um tema que às vezes eles não pensam. E eu tenho que colocar para eles o link. E já que estamos falando de uma geração aí muito mais digital, colocar também o QR Code é interessante. Mas um elemento aí importante a ser destacado, qual a duração? A duração do vídeo é importante para mim como professor, para dentro do meu planejamento eu prever aquelas aulas, porque no caso nós estamos falando aí de geografia que são 4 aulas semanais no 6º ano, né? Então saber qual o tempo que o meu estudante vai gastar para desenvolver todas essas habilidades aí propostas dentro dessas atividades e também para o estudante, porque às vezes ele precisa de um material de alguém, né, emprestado, me empresta aí seu celular. Qual o tempo que você vai gastar? Então, o estudante consegue fazer essa indicação. Então, né, uma coisa importante para nós considerarmos aí, tá? Também apresentando o vídeo aí, nós vamos apresentar uma atividade. No caso, que são perguntas simples, que ela vai relacionar todos os materiais aí que eu apresentei, né? Olha que legal, para ter certeza que esse meu estudante ele está lendo e se apropriando de todo esse conteúdo. Outra coisa importante a colocarmos aí no nosso roteiro são as aulas da CMSP. Eu posso indicar tanto as semanais que estão previstas dentro do cronograma, como a do repositório. Por quê? Porque algumas habilidades que estão sendo trabalhadas nas situações de aprendizagem, elas são de anos anteriores, então já temos aulas gravadas lá no repositório. Não esqueça de indicar a data, né? E o título e o link para o meu estudante aí. Ah, mas está dentro do cronograma. Gente, quanto mais organizado for o nosso material, melhor será para o nosso estudante se situar dentro do processo aí. Bom, aqui no caso, percebe que eu já pensei nas minhas tarefas dele, né? O que vai estar disponível, que lembrando que após cada aula que ele assiste no CMSP, ele tem aí uma tarefa a realizar. E isso é bom para aqueles meus estudantes que eles não têm acesso, né, verem que carinha que tem, para eles terem a mesma experiência daqueles que estão no presencial ou daqueles que têm acesso aí à internet, né. Então essa é a aula, coloquei um printzinho dela lá para eles saberem qual que é. E depois a tarefa a ser realizada, né, porque nós temos muitos elementos aí a considerar. E a atividade avaliativa pode ser um formulário, um forms, uma atividade que eu encaminho impressa, exercícios que eu peço para ele fazer lá do meu material do currículo em ação, ou eu posso fazer uma atividade digital. Nesse caso, eu indiquei aí o WordWall, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como ele funciona melhor. E não posso esquecer da interação com o professor. Observe que eu coloquei interação com o professor. Isso que eu estou fazendo com vocês não está tendo interação. Eu estou enviando um vídeo para vocês que irão assistir e depois vocês darão a devolutiva por meio de um forms ou pelo chat na nossa interação ao vivo. Mas isso
não é o suficiente para os nossos estudantes. Ele precisa ter um contato com o professor, né? Então, faça uma interação com eles, um momento de retomada, faça mesmo uma exposição de algum tema importante e permita que haja discussão. Isso sim é garantir o ensino híbrido. Isso é muito importante também para nós considerarmos dentro do nosso processo, tá? E considerando no nosso processo, nós temos os nossos estudantes pensando aí em duas modalidades de ensino. Eu tenho os estudantes que estão frequentando as aulas na modalidade presencial e eu tenho os meus estudantes que estão na modalidade remota, fazendo as atividades em casa. Mas vamos parar para pensar. Na modalidade remota, nós temos dois grupos. Os estudantes que têm acesso, que eles terão aí a possibilidade de resolver todas essas atividades virtuais que eu comentei, e aqueles estudantes que não têm acesso. E aí eu tenho que pensar em duas atividades. Então, isso que eu mostrei foi uma proposta, pensando nos recursos que eu teria disponível para contemplar aí o tema cartografia. Claro, tem muito mais. Eu acredito que vocês utilizam aí ideias fantásticas, né? Que poderiam até sugerir nos ajudar agora. Mas eu tenho que considerar isso, né? As modalidades que meus estudantes têm. Então, esses elementos eu tenho que transformar. Para aqueles que estarão comigo na sala, como eu irei abordar. Para aqueles que estão em casa com acesso. E para aqueles que estão em casa sem acesso. Então, vamos ver umas coisinhas interessantes aqui? Então, esse é um formulário do Google Docs, que fala sobre as formas de representação, como nós vimos, uma imagem ilustrativa e aqui um textinho, né, para auxiliar esse meu estudante a situar. Olá, estudante, cara estudante, colocando aí a habilidade logo em seguida das instruções que eu disponibilizei para ele, né? E aí essas habilidades aqui, elas são importantes porque eu estou falando que o meu estudante, ele é corresponsável da aprendizagem dele. Lembra, estudante protagonista. O prazo para entrega, né? Bons estudos aí. E o nome do professor, nesse caso aí colocamos nosso querido professor Eliseu. O e-mail dele que é importante, o nome, qual turma que ele se refere, porque eu já coloquei o sexto ano lá em cima, tá bom? A apresentação do currículo em ação, quais são as atividades que ele terá que resolver. E olha lá, o texto 1 que nós apresentamos e em seguida nós já colocamos uma perguntinha, né, para ajudar esse aluno a prestar mais atenção em relacionar aí as aprendizagens. O texto 2, a imagem que nós mostramos, e aí, olha, uma perguntinha aqui já para ajudá-lo a observar os elementos. O texto 3, o vídeo com QR Code e o link para ele clicar. E o vamos praticar aí com as perguntinhas que eu posso apresentar assim. Como também eu posso apresentar para esse meu estudante, né, sempre com imagens para ilustrar e relacionar, um texto sobre sensoriamento de posicionamento global, que é uma matéria muito legal, né? E não esquecendo de colocar toda vez os links da onde eu retirei essas minhas imagens. Então, olha, ficou uma atividade completa, olha os links do CMSP, né? E no caso, a avaliação aqui, eu coloquei do WordAll. Ele é muito fácil e interativo, gente. E como que funciona esse nosso WordAll? O WordAll, ele permite você fazer quiz, questionários e tem a parte da devolutiva para o professor. Você consegue saber o acerto dos nossos estudantes. Vamos conhecer? Essa é a carinha do WordAll, tá bom? Então, isso desse jeito que vai aparecer com o professor, ele pode colocar questionário, tá vendo? Ele escolhe a maneira de apresentação. Tem o tema, as coisas que eu quero usar. Eu posso estabelecer aqui como que eu quero, tanto tempo, quantas vidas meu estudante tem para tentar resolver. E aqui embaixo vai aparecer a classificação, olha, dos meus estudantes com a pontuação e o tempo, né, que ele levou. E como vai aparecer isso para o meu estudante, né? Dentro essa proposta aí, qual a carinha que ele vai ver? Ele vai ver desse jeito. Primeira coisa, quando ele entrar, ele vai ter que colocar o nome dele, né? Solicite que ele coloque o nome completo, porque fica mais fácil. E também, se ele puder colocar depois lá, sexto A, pra você saber, né, de que turma que ele é. Ele vai apertar começar e vai ser assim, ó. Então, esse é o WordAll. Vai aparecer as figuras e o mapa. Se ele acertou, verdinho. E aí, vai para a próxima. Olha só que legal. Ele vai gostar disso. Se ele errou,
vermelhinho, né? E tudo isso vai sendo contabilizado lá dentro daquela planilhinha que nós acabamos de ver. E depois você acaba tendo acesso. E você pode escolher se quer que apareça depois que ele errou a resposta correta, ou se não aparece a resposta correta e você dá uma quantidade de vidas, tá bom? Para ele utilizar considerando aquele tempo. Uau, acho que o professor Eliseu vai ter que me dar um reforço, hein, professor? Acertei só 50%. Ixi, depois eu converso com o Eliseu. Então, é uma proposta legal, é interativa, que nós podemos utilizar com nossos estudantes. Mas, espera aí, esse é para um estudante que tem acesso. E para aquele estudante que não tem acesso? Como que eu vou fazer? Ele também tem direito a aprender. Então, olha uma proposta. Então, nesse caso desse nosso estudante que não tem acesso, a proposta melhor aí é pensarmos no quê? No roteirinho, porque ele vai lá na escola, pega impresso, leva e devolve. Não podemos esquecer que tem que ter a identificação, também coloca lá uma introdução para ele, a habilidade. Percebe que todos aqueles elementos que nós mencionamos foram transformados aqui. Olha as perguntinhas lá, né, que foram acrescentadas no Forms. Então, o Forms, ele foi colocado dentro desse roteiro. Às vezes é até mais fácil criar esse roteiro e depois ir copiando e colando lá no Forms, que será disponibilizado, né, para os nossos estudantes que têm acesso. Então, toda a experiência que eu propus para os demais estudantes, esse também tem o direito. E os links? Por que eu estou colocando também os links? Além dos links, eles serem aí a minha fonte, o meu estudante em algum momento pode ter a oportunidade de alguém auxiliá-lo, emprestando um dispositivo móvel ou um computador, e ali ele rapidinho acessar, né, e conseguir realizar aí essas atividades, tá bom? E no caso do vídeo, como são feitos mapas, ele não conseguiu assistir, põe um resuminho, né? Põe ali uma sinopse para ele saber o que estava acontecendo naquele vídeo, né? E o que ele poderia estar aprendendo. Também, por que não colocar aí a tarefa? Se ele não tiver de jeito nenhum acesso para ir até a escola ou um dispositivo para fazer, eu posso colocar para ele responder para mim aí também. Nós sabemos que nas escolas nós temos os Proatecs, que estão disponíveis para auxiliar esses estudantes, que eles podem ir lá com o horário agendado e realizar essas atividades MSP. Tanto aqueles estudantes que às vezes assistem pela TV ou assistem pelo YouTube, depois precisam realizar essas atividades. Mas se tiver um caso de um estudante que não tem como ir à escola de jeito nenhum, e ele precisa, né, ter o direito de aprender, ele precisa ter essas experiências, nada como colocar esses prints. Não é a mesma coisa, mas eu garanto que nós estaremos ajudando esses estudantes. Então, eu sei que vocês teriam nesse momento práticas maravilhosas, formulários, roteiros, né? Para estar auxiliando aí a gente nessa conversa. Iremos disponibilizar todos esses materiais. Fiquem à vontade para poder utilizar, né? Da melhor maneira possível. E vamos aí pensar sempre no planejamento, considerando os meus estudantes que estão no presencial, que estão no remoto com acesso e no remoto sem acesso. Então, vamos lá, pessoal, colocar em prática o que nós aprendemos.